Raul Marinho está aqui comigo, ele vai falar um pouquinho sobre essa, que não foi uma queda, né? Foi uma ultrapassagem aí da pista desse avião. O Raul já está aqui com a gente, produção? Oi, Raul, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, mais uma surpresa no início desse ano. Tivemos uma surpresa no final do ano, agora essa no início do ano. Tempo de chuva, né, Raul? Pode ter sido essa uma das causas, que não foi uma queda, a gente viu que não foi uma queda, mas essa ultrapassagem aí da aeronave da pista do aeroporto? Uhum. Pode ser, eu não sei das condições da pista. É uma pista pequena, né? Uma pista de 940 metros, bastante reduzida para a operação de um jato, né? Mas eu não conheço também os dados de performance da aeronave. A pista pode ter influenciado, sim. Ou, desculpe, a pista molhada, né? Não entende, assim como nós, que somos leigos nesse caso em aeronave e aviação, essa pista é uma pista curta, é uma pista que não seria propícia para esse tipo de aeronave, mesmo a gente não sabendo ainda dados específicos, ela é uma pista curta? É uma pista restrita, né? É uma pista de 940 metros. Ela é bastante mais adequada para operação com turbohélice ou com uma aeronave a pistão, né? Que tem hélice também. O jato, ele normalmente ele requer umas distâncias maiores, e aí tem que ser feito o cálculo com o peso da aeronave no momento, tal, etc. Uma outra característica é que a pista ela tem um lado dela voltado para o mar, né? Ela é perpendicular à praia, digamos assim. Então ela vem da praia para a montanha. O ideal seria você pousar vindo da praia em direção à montanha, né? Porque no sentido oposto, como você tem a montanha do outro lado, você tem que fazer uma aproximação íngreme, né? Uma descida mais íngreme, que é o que foi feito aí nesse caso. Não é obrigatório, mas o normal, o mais comum é você fazer essa aproximação da praia para a montanha, o contrário do que aconteceu, né? O que vai ser avaliado agora, o que deve ser avaliado agora pelos órgãos competentes? É clima, condição do tempo, o tamanho da pista, as condições que estavam a aeronave, tudo isso? Tudo isso. São três linhas de pesquisa que são feitas, né? Uma são os fatores materiais, ou seja, qual era a condição da aeronave, se ela tinha algum problema técnico, algum problema mecânico, se ela tiver reverso, se o reverso abriu ou não, se tinha algum problema no trem de pouso e assim por diante. A outra é a questão operacional, né, e também os fatores humanos. A tripulação, se ela efetuou todos os procedimentos corretamente, se os tripulantes estavam habilitados para aquela operação e assim por diante. E a outra linha é o meio, né? As condições meteorológicas, porque a gente estava falando aí de uma eventual pista molhada, podia estar com uma rajada de vento, poderia ter uma série de outras questões do meio ambiente aí para serem avaliadas. Antes de entrar no ar, a gente estava até prevendo um boletim Metrópolis que começaria daqui a pouco, falando sobre as condições climáticas do país, que tem aí uma faixa de atenção nessa semana, principalmente para essa região agora do centro-oeste e do sudeste do país. Acabou acontecendo, infelizmente, esse acidente, mas chegando nesse assunto de condições meteorológicas, pode ser sim uma das principais causas, porque a gente acabou de ver um acidente que aconteceu em Gramado, também era um momento de chuva, de neblina. Esse pode ser essa pode ser uma das causas? Pode ser um fator contribuinte, sim. E ali, naquele aeroporto, aliás, como aconteceu também no aeroporto de Canela, era um aeroporto, eles são aeroportos que só operam em condições visuais, que não são controlados, né? Você não tem uma torre de controle lá, e você também não tem uma estação meteorológica atuando lá. Então você não tem uma informação precisa de meteorologia do lugar, você pega as informações meteorológicas da localidade mais próxima, né, que não é específica daquele lugar, e você também não tem o auxílio de uma torre de controle
para te orientar sobre as condições de vento, as condições de operação da pista, né? Então tem essa questão realmente. Não sabemos ainda ao certo dados específicos dessa aeronave. A gente até citou aqui que era um modelo 525. Não sei se isso significa alguma coisa, se isso pode te ajudar a dar informação para a gente, a contribuir com informação. Se essa é uma boa aeronave, se é um avião que consegue viajar nesse tipo de condição climática, se é uma aeronave que precisaria de mais equipamentos para viajar nessa condição do clima atual. O que você pode contar para a gente dessa aeronave? Uhum. Bom, a aeronave, essa C525, o nome comercial dela é Citation CJ1. Essa aeronave foi fabricada em Cessna, é de fabricação norte-americana, uma aeronave extremamente popular na aviação executiva no Brasil e no mundo. Tem dezenas de aeronaves desse tipo voando no Brasil. Ela é considerada uma aeronave segura, ela é de fabricação 2008, salvo engano, e o que significa que ela já saiu de fábrica equipada com todos os instrumentos para operação em condições de visibilidade restrita e assim por diante. Em princípio, em questão de projeto, não há nada que possa apontar que a aeronave tenha um risco aumentado, né? Pelo contrário, é uma aeronave considerada bastante segura no mercado. Agora, existe algum motivo para a gente ver nessa época do ano, todos os anos, acidentes com aeronaves de pequeno porte, mais acidentes com aeronaves de pequeno porte do que de grande porte? Olha, o que ocorre é que existe uma regulamentação diferente para aeronaves de pequeno porte, né, de até 19 assentos, para as aeronaves maiores. Uma dessas, e aí no caso tem uma outra diferença também, é que esta era uma aeronave de uso privado, né? Ela não era de uma empresa de aviação, de um táxi aéreo, por exemplo. Então, o que acontece numa operação de aeronave de grande porte, por que são poucos acidentes que acontecem com aeronaves de grande porte? No ano passado a gente teve um, infelizmente, né? Aquele da Voe Paz, mas existe de saída uma diferença muito grande, que são os aeroportos que essas aeronaves podem operar. Então, essas aeronaves de grande porte, elas só podem operar em aeroportos com pista mais longa, com mais auxílios à navegação, com torre de controle, com procedimentos de pouso por instrumentos e assim por diante. Então, quando você opera em aeroportos pequenos, né, como é o caso de Ubatuba, como foi no caso de Gramado, você tem menos auxílios, né? Você tem menos fatores que te ajudam a efetuar uma operação mais segura. Agora, essas aeronaves de pequeno porte, elas existem justamente para operar em pistas menores, né? Em aeroportos menores. Então, as aeronaves, né, de pequeno porte, elas vão em localidades em que a linha aérea não vai. Por isso que você encontra aí uma maior incidência de acidentes nessa categoria de aeronaves. Entendido. Raul, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, assim, participação emergencial. A gente continua, claro, acompanhando essa história, acompanhando as informações das autoridades. Eu te agradeço muito. Muito obrigada por participar com a gente. Ok. Sempre às ordens. Grande abraço para todos.